de paz existe para compartilhar as boas novas de Cristo, adorar a Deus, crescer de acordo com a sua palavra, ter comunhão uns com os outros e servir aos outros. Durante esse ano, nós tiramos um tempo para falar sobre cada um desses propósitos. Falamos no início do ano sobre adoração, falamos sobre evangelismo, compartilhar as boas novas de Cristo, falamos sobre koinonia, que foi o assunto de comunhão, e nas últimas semanas nós temos falado sobre o importante assunto de maturidade, crescer de acordo com a sua palavra. E o crescimento de acordo com a sua palavra envolve muitas coisas, e eu trabalhei muito com o amadurecimento pessoal, o amadurecimento do crente, não ser mais criança, sermos adultos, passar por aquele momento de meninice, todo mundo passa, adolescência, mas temos que ser adultos. Mas existe um outro aspecto que a gente não falou muito, que é o aspecto de você ir lá fora, ganhar a pessoa para Cristo e trazer aqui para dentro para que elas possam receber Jesus, para que elas possam crescer. E isso é um trabalho importantíssimo. E nós temos na igreja várias pessoas que têm esse chamado específico. Há um ministério que o Helder dirige, e eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, e foi muito boa a viagem que nós fizemos juntos, porque nós tivemos basicamente 5 horas indo para lá, 5 horas vindo para cá, e conversando bastante, dando direção. E esse ministério que tem o nome de Inside Out é um ministério que vai lá fora para trazer para dentro, e esse é o objetivo. Mas na quarta-feira, e quando vocês têm oração, e eu sei que a maioria de vocês participam da oração, eu nunca estou presente porque nós estamos trabalhando com o corpo em inglês, estabelecendo um trabalho em inglês. Esse é o meu trabalho. E durante 3 ou 4 semanas no culto inglês nós estamos falando sobre discipulado também, o crescimento. E a gente está falando especificamente sobre trazer novas pessoas, porque é uma igreja nova, uma congregação nova. E aqui também nós temos várias cadeiras vazias que precisam de ser preenchidas. Então, o que a gente faz quando uma pessoa vem para a igreja? Eu sou crente há muito tempo e eu sou, como diz no inglês, rato de igreja. Eu sou rato de igreja porque desde que eu me entendo por gente, eu fui criado na igreja, assim como os filhos de vocês estão sendo criados e alguns de vocês também. Mas tem muita gente que chega na igreja e não entende a nossa linguagem. Então, no culto em inglês, eu achei um vídeo no YouTube que eu achei muito interessante. Eu preciso só de explicar. 90% da igreja fala ou entende bem o inglês, não 100%. Somente quem chegou agora que talvez não entende, mas eu quero que só, para que ninguém fique nervoso, ansioso, eu não estou falando de Starbucks. Aliás, eu nem vou muito a Starbucks, eu prefiro Peet's Coffee. Tem gente que gosta, na verdade, de 7-Eleven. Tinha um irmão que falou assim: eu não troco meu café do 7-Eleven por nada. Esse irmão ainda está naquela imaturidade, não é? Eu preguei uma mensagem numa sexta-feira, antes do renovo, sobre a importância do café fervido. Quem estava aqui, durante a mensagem, a gente sentia o cheiro do café. E é maravilhoso. Eu, por exemplo, eu gosto do meu café. Eu tomo café, eu gosto muito de tomar café. Então, eu gosto do meu café bem feito. E ultimamente eu encontrei uma maquininha italiana. Eu estava procurando há muito tempo, finalmente eu encontrei essa maquininha italiana no Home Goods. E eu comprei essa maquininha, uma maquininha simples, mas ela faz o café como a vovó fazia lá no Brasil. Aquele café coado e tal, só que a vantagem é que não tem coador. Então você põe a água por baixo e ela faz o contrário. Você põe a água, põe pó do café, e agora eu tenho um lugar que eu compro o melhor café do Brasil, que chega para mim fresquinho. Deus abençoe esse casal maravilhoso. Quando está faltando, eles parece que o Espírito Santo fala com eles, eles trazem. É uma bênção tremenda. Então, aí quando eu faço café lá em casa, até os vizinhos sentem o cheiro, irmãos. É uma maravilha. Eu quero levantar minha esposa mais cedo, é só fazer o meu café. Então, a água quente, porque o café bom precisa que a água seja fervida. Então, eu não estou falando sobre Starbucks, mas eles comparam 2 pessoas indo ao Starbucks pela primeira vez. Então, vai comparar uma loja de Starbucks como uma igreja. E você vai ver o que esse casal sente quando chega na igreja. Então, preste atenção nesse vídeo e a mensagem que ele traz.
Now, people, don't just drink your coffee today. Let it fill you. Let it inspire you. Try an Americano, a mocha latte, even a cappuccino with its rich and satisfying body. Now, I want to remind everyone, don't forget our goal of converting 500 people to coffee. Remember, bring your non-coffee drinking friends with you. Drag them here if you have to. Buy them a scone even, just get them here. Because remember, coffee is good. All the time. All the time. We feel we're the best kept secret in coffee shops. Last year alone, we had 75 new coffee drinkers, 75 new customers. We're not like those guys down the street that water their product down. We serve nothing but 100% pure coffee. Coffee is so important in everyday life, it's more important than air. Hey, how you doing? What can I have for you today? I think I just want some coffee. You've never been here before, have you? Excuse me. If this is your first time visiting with us, would you go ahead and raise your hands? We would love to welcome you. We would love to get some information about you so we can follow up with you. If you could go ahead and fill those out, we'll be able to get things started. Oh, and when you bring those back to us, we'll have a special gift just for you. We just want some coffee. You can just go ahead and sit right over there to fill those out. That'd be great. Thank you. Possibly what else? You know, some people go skydiving. I serve people coffee. It's a rush. I love it. I put my heart and soul into that coffee. And there's nothing like seeing somebody take a sip of coffee for the first time in their life. We get a lot of visitors coming through. Not always do they come back, but deep down inside, I know a beat's been planted. Some people just can't take the real stuff. Thank you, Barista Mark. It's so good to see everyone at the International Anointed First Starbucks of the Northern Valley. And I want to draw our attention to the tip jar. This is real important. I want to share with you something that happened to me when I was just a new coffee drinker right out of college. I learned that I could combine giving to my barista with my coffee, and this is the result. I found out that when I gave, my coffee came back to me, pressed down, shaken together, and running out all over. And I was a changed man. It's because the word joy, J-O-Y, means Java, others, and you. And when you include the I've been others... thinking about National Coffee Day. National Coffee Day is coming up, you know. And it's always a big day for us, but this is what I'm going to do. I'm going to send out a direct mailer. And I'm sure our attendance is going to more than double, and it's going to change everything. And then in 2 weeks, we're going to be serving coffee to the homeless. And you're not going to want to miss that. What can I get you today? I think I just want some coffee. Okay. That'll be $3.98. Oh, hey, what did you want to drink? Nothing. I couldn't find the restroom anywhere. Let's just get out of here. And there you are, sir. Thank you. Oh, I almost forgot. Special gift for being a first-time visitor. Thank you. May your day be filled with coffee. So we'll see you next week, right? Yeah. All right. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Pelo menos duas para nós bem claras, não é? Primeiro, a gente tem que ser sensível às pessoas que vêm à nossa igreja. Várias coisas que eu vi ali trouxe convicção. Segundo, Jesus e o Evangelho não são produtos para serem vendidos. E a gente tem que ter cuidado quando a gente apresenta o Evangelho. Mas, como igreja, esses são os 5 propósitos da igreja. E hoje eu quero gastar um tempo falando sobre o 5º propósito, que é o propósito de servir. Desde o início do ano passado, no final do ano passado, quando nós reunimos para pensar no tema da igreja, nós preparamos e falamos, nós queremos começar, antes do início do final do ano, falar sobre serviço. Eu quero gastar um tempinho, o pastor Max continua na semana que vem, eu volto daqui a 2 semanas falando sobre isso. Quando a gente fala de servir, a palavra muito importante para nós é uma palavra no grego, que é a palavra diakonai. Da onde nós tiramos a palavra diácono? A palavra servir na Bíblia, no grego,
é a palavra diaconai. E diaconai é traduzido por servir ou ministrar. Então, um diácono, de acordo com a Bíblia, é todo servo, é todo ministro. Quando a gente pensa em ministro, a gente pensa no pastor. A gente pensa nos 5 dons ministeriais, mas na verdade todos nós somos ministros. Todos nós somos servos. E por isso que este é um dos 5 propósitos da nossa igreja. Geralmente eu gosto que você leia a Bíblia. Hoje eu faço mais questão que você preste atenção nos textos que serão projetados. Primeiro texto importantíssimo. Leia comigo bem alto. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos explicar esse versículo. Efésios 2:10 diz que Deus nos criou em Cristo Jesus com um propósito, e o propósito é que a gente faça boas obras. Deus nos criou para fazermos boas obras, e essas obras foram preparadas antes da fundação do mundo, irmãos, para que a gente praticarmos as boas obras. Efésios 2:10. Vamos olhar o segundo versículo em 1 Pedro 4:10, todos juntos. Cada um exerça o dom que recebeu para ganhar dinheiro. Não? Cada um exerça o dom que recebeu para ser feliz. Não é isso? Juntos, bem juntos? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. 1 Pedro 4:10. Esse versículo diz que cada um significa todos nós temos recebido dons. Todo mundo tem dom. Todo mundo tem talento. Todo mundo tem habilidades. E Deus deu dons e habilidades a cada um de nós. Não é para nós, irmãos. Não é para a gente ficar rico. Eu gostei muito do pastor, foi o pastor Osmar que disse na sexta-feira que o propósito de Deus para nós não é que a gente seja feliz. O propósito de Deus para nós é que a gente cumpra o seu propósito. E em cumprir o seu propósito vem felicidade. Amém. Terceira passagem, e ela é o texto de hoje, juntos. Mateus 20:28. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Uau! Essa passagem é muito forte. E todos nós podemos aprender com ela. Jesus diz: a atitude de vocês como meus discípulos, vimos semana passada, que é discípulo? Aquele que quer ser igual ao mestre, aquele que quer crescer de acordo com a sua palavra. A atitude de vocês deve ser igual à minha, diz Jesus. Eu sou o Messias. Jesus disse: e eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a atitude de vocês deve ser assim. Então, a mensagem de hoje tem o título Aprendendo a Servir como Jesus. Se nós, então, entendemos que esse é o nosso 5º propósito como igreja, como crente, e se Jesus falou que a nossa atitude tem que ser uma atitude que é uma atitude de servir como Ele serve, então a gente tem que descobrir as atitudes de Jesus. Nós vimos 3 passagens chaves. Nós fomos criados para fazer boas obras. Deus nos deu os dons para servir. Jesus disse: vocês têm que ser como eu. Então, vamos aprender com o mestre. Mensagem rápida, específica. 3 atitudes que nós devemos aprender com Jesus. Primeiro, servir Jesus significa estar disponível. Repita comigo essa frase. Servir Jesus significa estar disponível. Gente, ninguém talvez foi tão ocupado como o Senhor Jesus. Ele tinha 3 anos para cumprir o seu ministério. Ele tinha 3 anos para fazer tudo que o Pai tinha lhe dado para fazer. Naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha e-mails, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha avião, não tinha carro, ele tinha que andar. O tempo dele era muito limitado para fazer muita coisa. Agora, quando Jesus então andava, principalmente quando você lê o livro de Marcos,
E o livro de Marcos usa uma palavra no grego que é traduzida para nós imediatamente. Se você vê Marcos, você vai ver que Jesus está sempre andando. Porque é isso que Marcos queria mostrar, que Jesus estava sempre muito ocupado. Mas quando a gente lê os textos no livro de Marcos, Mateus, Lucas e João, você vai encontrar, preste atenção, que quase todos os milagres de Jesus ocorreram por interrupções. Jesus estava indo para algum lugar, alguém parou ele. Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma mulher para ele, toca no vestido dele. Jesus estava fazendo uma coisa. O primeiro milagre de Jesus foi uma interrupção. Ele estava num casamento com seus discípulos, convidado. Todos os milagres de Jesus, ou praticamente todos eles, aconteceram por interrupções. Mas Jesus estava disponível. Quando Jesus entrou na cidade de Jericó, diz o texto, diz que 2 cegos, eles puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E olha o que diz o texto: Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Eu queria que vocês prestassem atenção em 2 palavras. Aliás, repita comigo: Jesus parando. Jesus parando. Note a palavra, parando. Para nós sermos usados por Jesus, nós temos que estar disponíveis a parar. É porque nós temos uma agenda, irmão. Todo mundo tem uma agenda. Você sabe exatamente o que você vai fazer amanhã. E a gente então está tão ocupado com a nossa agenda, com a nossa programação, que às vezes a gente não quer estar parado. Eu preparei essa mensagem essa semana. Eu estudei a mensagem. Eu ontem passei ela. Eu acordo de manhã cedo e prego ela para mim em inglês e prego para mim em português. E eu sei que eu ia pregar. Então, eu cheguei na igreja e fui para a sala de oração. Nós temos uma reunião do altar antes. Depois eu fui tratar de alguns assuntos no gabinete. E faltavam 5 minutos para o culto inglês começar. Eu fui rapidamente no refeitório falar com a minha esposa, rapidinho, para pegar uma informação. E ela estava conversando com uma irmã que vem ao nosso culto. E essa irmã, quando ela começa a falar, ela geralmente não gosta de parar. E eu precisava, vendo o relógio... E finalmente eu consegui interromper, fiz a pergunta a Tereza e quando eu ia sair ela começou a falar comigo. E eu pensei, caramba, eu preciso de entrar no santuário. Minha mente estava... E aí eu lembrei, você está disponível? Quem sabe ela precisa de você agora? Falei, puxa vida, então eu tenho que praticar essa mensagem agora na minha vida. É difícil demais, gente. Todos nós temos um schedule, uma programação do dia. E às vezes a gente sempre dá desculpa. Alguém precisa da gente, alguém pede alguma coisa, o pastor liga para você e pede uma ajuda na igreja, um irmão pede a você alguma coisa, e a nossa desculpa é sempre assim: amanhã eu faço, depois eu faço. Olha o que a Bíblia diz, versículo maravilhoso de Provérbios 3:28, diz assim: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Que verdade. Ou seja, se você pode ajudar alguém hoje, se você pode servir alguém hoje, se você pode fazer alguma coisa para Deus hoje, não diga o seu próximo volte amanhã, se você pode fazer hoje, porque volte amanhã é a desculpa para você não fazer, porque você pode fazer hoje, porque eu posso fazer hoje. Quais são algumas barreiras que nós temos para que a gente não sirva? Todo mundo aqui entende que esse é o desejo de Deus para nós, esse é o desejo de Deus para nós, servir. Nós olhamos e mostramos para vocês claramente nas 3 passagens básicas que Deus nos chamou para servir, Deus nos criou para servir, Deus nos deu dons para servir. Jesus disse que a nossa atitude deve ser a mesma dele de servir. Por que então que a gente não serve? Existem 3 barreiras que a gente usa ou que a gente enfrenta para não estar disponível para servir. Primeira barreira é egocentrismo. Egocentrismo, ego quer dizer eu, a palavra grega para eu, centrismo, o centro sou eu. Queridos, nós vivemos num dia, eu estou meditando quase que semanalmente na passagem em 2 Timóteo 3, quando ele diz assim: saiba que nos últimos dias serão dias custosos, trabalhosos, difíceis. E uma das características do último dia: homens serão amantes de si mesmo, egoístas. E nós vivemos numa sociedade hoje, a sociedade que nós vivemos hoje é egocêntrica. Eu via na televisão alguém falar nessa semana
que o país que nós vivemos, os Estados Unidos, tem mudado muito, que aquela ideia de sacrifício pelo país, que os militares fazem, sacrificar pelo país. A grande pergunta de Kennedy, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o país. Não funciona mais no dia de hoje. Porque hoje a mentalidade é o que eu posso receber para mim. E a gente vê, e ontem foi falado muito interessante na reunião de casais, até mesmo sorrateiramente, é iPad, é iPhone, é iPod. Quando é e o homem que se torna o centro de tudo, irmãos. E a verdade é que uma das razões que a gente não está disponível para servir é porque nós temos a nossa agenda. Eu sou importante, meu egocentrismo. Uma passagem interessante, a revista, há uma versão da Bíblia, e ela saiu em português já, eu fiquei surpreso de ver que ela está em português, que é a versão de Eugene Peterson da Message, e ela traduz esse versículo da seguinte forma, muito lindo, Filipenses 2:4. Esqueçam de si o suficiente para ajudar o próximo. Leia comigo rápido. Esqueçam de si o suficiente para ajudar o próximo. Ou seja, dá uma parada e para de pensar em você por um minutinho para ajudar alguém. Dá uma parada, Fernando, um minutinho de você para ajudar alguém. É para todos nós, irmãos. Igreja, mensagem de paz. Dá uma parada um pouquinho e para de pensar em vocês para ajudar alguém. É isso que a Bíblia está dizendo. Se a gente quer estar disponível, a gente tem que entender que nós não podemos ser o centro de tudo. Segunda barreira são desculpas que a gente dá. E as desculpas que a gente dá são desculpas, como é que a gente fala? Esfarrapada. Desculpas que não fazem sentido. Uma das desculpas que a gente dá para não servir é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Essa é uma desculpa esfarrapada. Porque quando a gente diz eu não tenho tempo, significa que o tempo que eu tenho é diferente do seu. A verdade é que todos nós temos o mesmo tempo. É que a gente escolhe diferente o que fazer com esse tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Então, é uma desculpa esfarrapada. Outra coisa que a gente fala assim, olha, quando eu tiver tempo, quando o tempo for perfeito, quando eu souber fazer. Olha o que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Uau! A Bíblia é um livro maravilhoso. Se você ficar esperando as condições perfeitas, olha, quando meus filhos forem criados, aí eu posso fazer. Pastor, agora eu tenho criança pequena. Quando eles crescerem, eu faço. Quando eu tiver aposentado, eu faço. Nós cremos em excelência, mas excelência não é desculpa para não fazer nada. Excelência você tem quando você decide fazer melhor. Mas excelência não significa, enquanto eu não sei fazer, eu não faço. Não, você começa a fazer e aprende a fazer bem. Então, a gente não pode dar desculpa. A terceira barreira, a terceira razão por que a gente não está disponível é por causa do materialismo. O materialismo é o mal do dia de hoje. Sempre existiu materialismo, mas hoje esse é um mal terrível. Porque materialismo não é só a busca de dinheiro, é a busca do sistema que o dinheiro traz. Essa passagem em Lucas 16:13, que Jesus diz assim, nenhum servo, a palavra servo aí, diácono, nenhum ministro, nenhum servo de Deus pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu gosto da NVI, mas essa tradução não é boa, porque a palavra não é dinheiro no original, a palavra é mamon. E a gente sabe que mamon não é dinheiro, mamon é um sistema. É um sistema desse mundo que diz o seguinte, eu preciso de benefícios materiais. Eu quero benefícios materiais. Não significa que quem tem Deus não pode ter bênçãos materiais. Quem tem Deus não pode ter dinheiro. E de certa forma, a gente vai em busca de coisas materiais e também temos Deus. Jesus não está falando contra o dinheiro, nem contra bênçãos materiais, ele está falando contra o princípio de prioridade. Jesus está dizendo, você tem que escolher qual é a sua prioridade. Ou você vai agradar a Deus,
ou você vai agradar a Mamon. Porque você não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. Quando a gente é novo, a gente às vezes até tenta, mas com maturidade, mensagens passadas, você tem que chegar à conclusão, não tem jeito. Às vezes eu vou ter que sacrificar Mamon se eu quero agradar a Deus. Isso significa que você às vezes vai perder dinheiro. Às vezes você vai perder benefícios. Uma pessoa me dizia essa semana: pastor, eu ouvi o que o senhor falou e eu quero que o senhor saiba, eu não minto para receber benefícios do governo. E eu fiquei muito contente. Mano, obrigado, você não precisava ter falado isso para mim, mas obrigado por ter falado. E que essa pessoa está dizendo o seguinte: pastor, eu decidi agradar a Deus, mesmo que isso custe alguma coisa para mim. E é isso que a gente está tentando falar. Maturidade é isso. E Jesus falou assim: se você quer servir, você tem que vencer essas 3 barreiras. Se a gente quer servir e está disponível para servir, a gente tem que vencer essa barreira do egocentrismo, essa barreira das desculpas e a barreira do materialismo, para que a gente possa servir. Jesus disse: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Aprendendo com Jesus. Qual é a atitude de Jesus? Para ele servir, primeiro, ele estava disponível. Servir a Jesus significa estar disponível. Número 2, juntos. Servir como Jesus significa ser grato, todos juntos? Servir como Jesus significa ser grato. Queridos, nós somos altamente abençoados por Deus. Eu olho daqui, todo mundo bonito, bem arrumado, uma igreja bonita demais. Todo mundo bonito, veio para cá, para a igreja com um carro bonito, tem uma família bonita. Em casa, irmãos, nosso problema é que tem comida demais, a gente joga comida fora. Quantos se sentem abençoados por Deus? Levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor. Amém. Essa é a razão. Por que Deus nos abençoa, irmãos? Você e eu poderíamos ter nascido, por exemplo, em Cabinda. Poderíamos ter nascido lá, e não é fácil lá. Poderíamos ter nascido em Moçambique. Eu nem falei para você, mas eu e Charles fomos, porque era um grupo, mas teve um dia que fui eu, Charles e o pastor Borba, por uma igreja num buraco lá em Moçambique. Ali eu apresentei uma criança ao Senhor, apresentei 3 crianças e descobri que eu tinha que dar o nome de todas elas. E na hora eu fui dando, Felipe, Priscila e Anitta, fui dando, o que vinha na mente eu dava. E ele mandou um e-mail para mim essa semana: pastor Fernando, eu preciso de ajuda. Eu estou com 3 igrejas, eu não tenho condições financeiras, eu preciso de ajuda. E eu pensei, compartilhei com a Tereza, e a gente falou: vamos ajudar. Eu não sei como, mas nós vamos ajudar. Porque eu já fui lá, eu sei como é que o negócio lá é. Uma miséria tremenda, irmãos. Poderíamos ter nascido lá. Nós somos brasileiros e tem áreas no Brasil que tem tanta pobreza como lá. Por que você foi abençoado por Deus? Por que Deus te escolheu? Você acha que você é bonzinho? Que você merece? Que eu mereço? Não. É pura misericórdia de Deus. Agora, por que Deus nos abençoa tanto? Para que a gente diga: eu sou tal. Não. Deus nos abençoa para abençoarmos. Deus nos dá para a gente dar. É isso que Deus faz. Ontem nós tivemos reunião de casais e acabou a reunião de casais. Chegamos em casa à tarde, 2 horas. A gente está fazendo umas reformas na nossa casa, pintando a casa, e a garagem estava uma bagunça. Aí eu e Tereza fomos para a garagem, gastamos 1 hora e pouco lá. Depois eu fui estudar. Quando deu por volta de 7 horas, cansados, a gente falou: vamos relaxar. E a gente procurou um filme para ver. A gente sempre escolhe um filme. Fomos no On Demand da Comcast, escolhemos um filme grátis, um filme tranquilo, um filme bom. Encontramos um filme antigo de Nicolas Cage, de 1990 e pouco. E esse filme, porque é de graça, é sempre velho. Então, a gente começou a assistir esse filme, e é a história de um homem, não sei quantos viram esse filme. Ele é policial em Nova York, e a esposa dele não é fácil, é engraçado o filme, é um pouco de comédia. E a esposa dele, então, quer que ele jogue na loteria, ele vai jogar na loteria,
E quando ele joga na loteria, ele escolhe um número errado do que a esposa pediu para escolher. E ele sai com um amigo, vai tomar um café num restaurante. E quando chega no restaurante, na hora de pagar, ele não tem dinheiro. Ele tem dinheiro para pagar o café, mas não tem dinheiro para dar de gorjeta. E ele então olha e fala assim, não tem dinheiro para dar gorjeta, mas ele parece ser um homem muito justo. Aliás, o filme o apresenta como muito justo. E ele diz assim para a garçonete, diz assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu só tenho aqui eu tenho um bilhete de loteria, você quer? Ela falou, com a minha sorte eu não ganho nada, não quero. Falou, vou fazer um negócio contigo. Se eu ganhar, eu divido com você o que eu ganhar. Se eu não ganhar, eu trago a gorjeta metade, a dobrada. Aí ela disse, faz isso. Ela pensa, você nunca mais vai vir aqui. Mas, dito e feito, ele vai para casa, ganha, e agora ele tem que compartilhar $4 bilhões com ela, e ele quer compartilhar com ela. E é muito interessante o filme, porque o filme tem uma mensagem, aliás, tem duas mensagens importantes. E a primeira mensagem do filme é o seguinte, quando Deus te dá, quando Deus te abençoa, você tem que abençoar. Não é um filme cristão. Mas quando ele recebe aquele dinheiro, ele reconhece e lembra das pessoas pobres. Ele aluga o estádio de beisebol e traz os pobres para jogar no estádio de beisebol, as crianças pobres. Ele dá dinheiro, ele dá comida. Ele ajuda as pessoas por gratidão, por tudo que ele recebeu. E a esposa dele é ingrata. E ela quer mais. E no final da história, a esposa fica sem dinheiro e sem ele fica com a garçonete e com a bênção de Deus. Mas isso é outra coisa. Mas isso é outra coisa. Essa parte aí não é do filme, não é boa não. Eu falei que não era um filme cristão. Mas não tem nada sujo no filme não. Mas eu vou voltar no filme. O que eu achei legal no filme é que ele é grato. Coisinhas pequenas. Tem um momento que ele vai pro metrô de Nova York, ele e a garçonete, e decide o seguinte, nós vamos pagar para todo mundo hoje a entrada do metrô. Ele começa a fazer bem. Isso é muito interessante. A gratidão deve ser uma atitude que a gente tem para poder abençoar as pessoas. Um coração grato abençoa. Um coração ingrato que é só para si. Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração. A gente às vezes não presta atenção naquela oração. A gente lembra que Jesus chorou, a gente lembra que Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Mas antes de Jesus ressuscitar Lázaro, foi isso que ele falou. Ele diz o seguinte, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disso isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Em outras palavras, Jesus diz assim, Senhor, eu estou fazendo essa oração porque eu quero que as pessoas saibam que porque eu sou grato a ti, eu quero servir as pessoas. E uma das formas que a gente tem para servir, que já é a conclusão da mensagem e aplicação, é trazendo cura e restauração. Jesus, porque ele era grato a Deus, ele trouxe cura e restauração para Lázaro. Gente, que maravilha você sair daqui da igreja hoje e dizer assim, sabe, eu sou tão abençoado, eu quero trazer cura e restauração para alguém. Eu quero servir alguém. A Bíblia diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Servir não deve ser um peso, servir deve ser sempre algo alegre que a gente faz, de um coração grato a Deus. Deus me abençoou, eu vou abençoar. Deus me deu, eu vou dar. Deus tem sido bom para mim, eu vou ser bom para os outros. Quantos podem dizer amém? 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, na Bíblia Viva diz, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Então Deus nos salvou e nos escolheu, não foi só para ir para o céu, Ele nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. O plano de Deus é que a gente servisse aos outros antes da fundação do mundo. A atitude de vocês, disse Jesus, deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. No filme, vou voltar ao filme. No final do filme, o policial a esposa já tinha largado ele, a esposa o largou primeiro. A esposa já tinha largado ele e ele perdeu tudo, porque a esposa processou ele. Quem quiser ver o filme, já estraguei tudo. A esposa processou ele e ele ia perder então o dinheiro e também
a garçonete ia perder o que ganhou e eles não tinham mais nada. E eles estavam no restaurante onde tudo começou, estava chovendo muito. E veio então um mendigo, um homeless, e com muita chuva bateu na porta do restaurante pedindo comida. Ele fez assim. E eles olharam para o outro, estavam passando por várias necessidades, e eles falaram assim: vamos abrir a porta? Não. E falaram: vamos abrir. E trouxeram aquele mendigo para dentro, e deram comida para ele, deram sopa para ele. Depois que ele terminou, deram dinheiro para ele, e ainda pediram perdão: desculpe, nós não temos mais para te dar. E aquele mendigo, na verdade, era um repórter do New York Times, e ele tinha uma câmera escondida, ele tirou foto de tudo, e aí que termina o filme mostrando como é que aquela situação mudou tudo, por causa que ele fez aquele bem e tirou a foto, saiu no jornal, e as pessoas então vieram ajudar ele financeiramente para que eles começassem a vida deles, tendo perdido tudo. Eu assisti aquilo pensando na mensagem, e eu pensei o seguinte: quantas vezes talvez Deus não manda alguém na nossa vida durante o dia sem a gente saber? A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem se saber. Eu penso, aqui na igreja, todo dia bate alguém querendo comida. E a gente tem comida que a gente distribui. Esses dias, uma senhora ligou para mim e falou assim: Pastor Fernando, como é que a senhora sabe meu nome? Peguei na internet. Eu preciso de comida. Eu falei: nós damos comida todo domingo aqui. Segunda-feira, ela disse: não tenho carro, não posso ir aí. Aí eu falei: gente, e ela meio é uma americana, eu podia notar que ela não é, sei lá, mas é meio atrevida. Rapaz, eu falei assim: eu vou fazer o quê? Aí quando eu ia bater o telefone, eu falei: sabe de uma coisa? Quem sabe que Deus está me testando? Porque meu irmão Beto tinha acabado de ligar para mim, dizendo: Fernando, eu estou cheio de comida em casa e eu preciso distribuir isso. Eu falei: quem sabe Deus não está me testando? Eu tenho que passar nesse teste. Falei: aonde a senhora mora? Ela me deu o endereço. Amanhã eu levo comida aí. A senhora pode esperar até amanhã? Posso. Aí eu fui em casa, liguei para o Beto. Falei: Beto, tem comida aí? Tem bastante, pode vir aqui. Aí peguei meu carro e cheguei lá. Beto já tinha preparado, Beto gosta dessas coisas, e tinha preparado 2 caixas de comida e leite, não sei o quê. Eu botei no carro. Aí peguei o endereço. Quando cheguei lá, era um prédio, 3º andar, meu amigo. Subi nas escadas. Eu falei: eu estou sendo testado. Ela me disse que era para apertar E aí eu notei que a casa dela era do lado de uma igreja. Eu falei: essa mulher deve ter perdoado tanto esse pastor que ele não quer dar mais nada para ela. Aí eu estou subindo assim, aí umas pessoas abriram. Pai, carrega uma caixa, carrega outra caixa, 3 caixas. Chego lá suado. Bato na porta, finalmente ela abre, põe a comida. Aí ela fala assim, aí eu falei: senhora, Deus abençoe, se a senhora precisar mais, ligue para nós e tal. Ela falou assim: o senhor podia me dar $20? Aí eu falei: também isso não, dinheiro eu não lhe dou não. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei se era um anjo ou não, não tinha cara de anjo, tinha mais cara do inimigo. Mas quem sabe? Alguns ligam para a igreja: pastor Max sabe, a história é sempre a mesma, não é? Parece que tem um livrinho, irmãos, a história é sempre a mesma. Estava indo para Sacramento ou Stockton, sempre é o norte. Estava indo para Sacramento, meu carro quebrou, aqui perto da igreja, não tenho dinheiro, preciso de ajuda. E muitas vezes não tem condição de ajudar todo mundo, mas tem dias que a gente faz. Tem dias que eu saio, dinheiro eu não dou, eu falo assim: você quer ficar, eu preciso de um hotel, eu pago o hotel, vou lá, levo lá, faço tudo. Tem pessoas que aproveitam, mas teve uma vez aqui na igreja, antes do incêndio, logo no início da igreja, chegou um senhor e parece ele é avô e uma criancinha, com a mesma história: temos que ir para Los Angeles, não sei o que, e a história era tal. Tereza veio, a Tereza falou assim: Fernando, vamos ter certeza que ele não está raptando essa criança. Aí nós certificamos, ligamos para um montão de coisa. O que você precisa? Nós precisamos de uma passagem para ir para Los Angeles. Nós compramos a passagem pela internet, imprimimos, demos a ele. Ele disse assim: quando eu chegar e eu tiver o dinheiro, eu vou lhe pagar de novo. E várias pessoas já falaram isso e nunca fizeram. Eu sei que passaram-se 6 meses, chegou uma carta na igreja: muito obrigado, chegamos bem em Los Angeles, aqui está o dinheiro de volta. Que maravilha, irmãos. Passamos no teste. Tem pessoas que e o Espírito Santo vai te dar sabedoria, mas o negócio é você estar disponível, atento, porque às vezes
pode ser um anjo que Deus está colocando para testar se o teu coração é para servir ou não. Muito importante isso. Então, a palavra de Deus disse que Deus nos salvou para esse santo trabalho. Número 3, aprendendo a servir como Jesus. Servir a Jesus significa estar disponível. Número 2, servir a Jesus significa ser grato. E para terminar, servir a Jesus juntos. Servir como Jesus significa ser fiel. Jesus sabia o propósito de Deus para ele. Jesus sabia que ele tinha pouco tempo para fazer muita coisa. A última oração de Jesus contém as seguintes palavras: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha para mim, por favor, todos. Tão certo como você está olhando para mim, um dia você vai estar perante Jesus. Tão certo como você está vendo os meus olhos hoje, você vai ver os olhos de Jesus. E eu espero que você e eu possamos chegar lá e dizer: Senhor, eu fiz o que você me deu para fazer. O que foi colocado na minha mão eu usei. Você vai prestar conta. E isso é que move o meu coração. Às vezes eu sei que não sou bem entendido, mas o que move o meu coração é: Senhor, eu sei que eu vou prestar conta e eu quero entregar tudo aquilo que tu me deste para entregar. Às vezes você não vai ser bem entendido, mas cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Fidelidade. Eu estava vendo a irmã Celita, eu acho que ela entrou de volta. Estava vendo a irmã Celita. Eu não me lembro muito da irmã, a não ser por fotos. Mas essa irmã, ela está fazendo esse trabalho desde que eu era, talvez antes disso, mas eu sei que quando eu era menino na escola dominical, na igreja batista, ela já fazia isso. Anos e anos de fidelidade, anos e anos de consistência, anos e anos fazendo a mesma coisa. E quando ela chegar no céu, ela vai poder dizer: Senhor, eu cumpri. Eu fiz o que você me deu para fazer. O talento que você me deu foi ser ventríloco. Eu vou usar esse talento, eu usei. E aí que Jesus vai falar, olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 4:2, o que se requer destes encarregados. Encarregado é a palavra mordomo. É que sejam o quê? Fiéis. É isso que a Bíblia diz. Deus está interessado, não é se você é mais espiritual ou não do que o outro. Deus quer saber, você é fiel. Não é que você é melhor ou não do que o outro, você é fiel. Outro versículo importante, também na versão da mensagem. Eu amo essa mensagem. 1 Coríntios 15:58 na mensagem diz assim: lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para Ele seja perda de tempo ou de esforço. Às vezes você pensa assim: será que valeu a pena? Será que tanto esforço, tanta pregação, tanto ensino, tanta oração, valeu a pena? E Deus está dizendo: valeu a pena. Valeu a pena. Eu estou vendo a sua fidelidade. Próximo versículo, muito lindo. Hebreus 6:10, eu amo esse. Ele não esquece. Diga comigo, Ele não esquece. Eu posso esquecer como seu pastor. As pessoas com que você ajuda podem esquecer e nem te agradecer. Mas Deus não esquece, irmãos. Deus não esquece. Ele não esquece o trabalho que vocês fazem, nem o amor que mostram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Amém. Quando você serve, quando você faz alguma coisa, Deus não esquece. E para concluir, esse versículo é o que eu almejo ouvir do meu mestre. Mateus capítulo 25, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Amém. Serviço faz parte do que nós somos como igreja. Você pergunta assim: pastor, como é que eu posso servir na igreja? Vou fazer algumas perguntas para você. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia. Alguns sabem, outros não. Você sabe quem preparou a ceia? Segundo, você sabe quem ensina as crianças hoje? Você sabe quem são os diáconos que servem na igreja hoje? Você sabe o nome dos que ministraram no louvor ou que ministraram no altar? Quando você chegou, a igreja estava aquecida. Você sabe quem ligou o aquecedor? Você sabe quem preparou o café? Você sabe quem está preparando o almoço? Numa igreja leva muita gente para a gente ter um culto como esse. Você faz alguma coisa
no serviço na igreja? Você usa os teus dons no serviço da igreja? Como podemos servir nesta igreja? Nós podemos usar os nossos dons nos diferentes departamentos. Você pode usar os teus dons para servir a comunidade. Nós temos uma escola de música com mais de 30 alunos. Você pode ser voluntário ali. Nós podemos distribuir alimentos, como nós fazemos toda segunda-feira. Você pode voluntariar. Outras ideias, nós podemos agora no final do ano ir a asilos, prisões, distribuir alimentos. Teve um ano na nossa igreja que a gente distribuía panetones para todas as pessoas que trabalhavam no jornal. Eu quero concluir mais uma vez com esse versículo. Todos juntos, irmãos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Curve a sua cabeça, feche seus olhos enquanto os irmãos trazem a ceia para aqui à frente. Meu Deus, eu quero te agradecer por a tua palavra. Eu sinto uma unção nesse lugar. A unção de cura foi liberada, pessoas foram curadas. Eu tenho certeza que alguns estão crescendo na sua fé à medida que ouvem a palavra de Deus. Mas agora eu quero te pedir que a gente saia daqui entendendo esse propósito, o propósito do serviço. Servir é mais do que colocar na tela que nós existimos para servir os outros. Servir significa estar disponível, como Jesus. Ser grato, como Jesus era. Ser fiel, como Jesus foi. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as barreiras do egocentrismo, das desculpas e do materialismo, mas que possamos sair daqui sensíveis e entendendo que Deus nos chamou para servir. Entender que os dons que recebemos foi para servir. Entender que nós somos criação de Deus para servir. Entender que recebemos o mandamento de Jesus de termos as mesmas atitudes que Ele teve para que a gente possa servir. Enquanto todos estão de olhos fechados, cabeça baixa, nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento especial em que a gente examina nós mesmos e assim come do pão e bebe do cálice. Enquanto todos estão orando, se alguém diz assim: Pastor Fernando, eu queria nessa manhã estar preparado para participar da ceia do Senhor, mas eu não me acho digno, não me acho preparado. O Senhor pode orar por mim e eu vou orar por você. O que faz uma pessoa despreparada ou desqualificada para participar da ceia? Duas coisas. Primeiro, não ter Jesus no seu coração ainda, não ter o confessado publicamente. Se você ainda não nasceu, você precisa de nascer de novo. A ceia é para crentes. A segunda razão que desqualifica uma pessoa é pecado não confessado. Todos nós pecamos, mas o pecado não confessado nos desqualifica. E eu tenho solução para esses dois problemas. Para aqueles que ainda não são salvos, você pode ser salvo hoje. Tudo que você tem que fazer é dizer: Jesus, entra no meu coração, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu não vou te ver amanhã, mas se você diz: pastor, eu sou essa pessoa, eu quero começar a andar com Deus. Eu queria que todos, ninguém falasse agora, ninguém conversasse, mas se você diz: pastor, alguns domingos atrás 5 pessoas deram a sua vida para Jesus. Talvez você estava aqui, mas não deu a sua vida. Talvez você não estava, mas quer dar a sua vida. Você diz: pastor, ore por mim, eu quero dar a minha vida para Jesus. Levante a sua mão direita bem alto, eu quero orar por você. E isso vai te qualificar a participar da ceia. Alguém nessa noite, alguém nessa manhã. Deus abençoe. Eu vejo essa mão levantada, mas há uma segunda pessoa, alguém que nunca fez essa decisão ainda. A segunda coisa é pecado não confessado. E o que a gente vai fazer por 15 segundos, não vai levar muito tempo. A gente vai parar tudo e você vai confessar qualquer pecado que o Espírito Santo traz a você nesse momento. Você diga para Ele: Jesus, me perdoe por esse pecado, não quero fazer mais, e Ele vai te perdoar. Faça isso agora.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Você agora vai receber o pão e o cálice, e juntos nós vamos participar, e você vai receber graça ao participar da ceia do Senhor. Bela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se você pode, fique de pé. Sim, eu e cante conosco a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Enquanto esse grupo recebe nesse momento, só um minutinho para vocês receberem os elementos. Feche os seus olhos e tenha um momento de gratidão ao Senhor, irmão. Só fala com Ele, agradeça a Ele. O que você quiser falar com Ele agora, faça. É um momento importante na ceia de exame, um momento de entrega. Tira esse momento, diga: Senhor, obrigado. Você pode falar de voz alta, pode falar no teu espírito. Oh, meu Deus, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus. Agora você vai dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, aleluia. Oh, de cruz